Vamos tratar da questão envolvendo. A gente falou há pouco da PEC 9, né? Essa proposta de emenda à Constituição que pode ser aprovada, pode ser sancionada hoje pelo Congresso Nacional. Eu queria que você trouxesse sua avaliação de como foi o andamento desse processo dentro do Congresso e o que você acha que pode ser questionado daqui para frente, porque as eleições municipais já serão impactadas por ela, né? Exatamente, Yasmin. A PEC 9, que ficou conhecida como a PEC da anistia dos partidos políticos, né? Ela foi aprovada pelo Congresso e deve ser promulgada agora também. E para a gente entender um pouquinho sobre ela e as suas consequências, acho que é bacana a gente voltar lá para 2020, ano em que o TSE obrigou, através de uma resolução, que os partidos destinassem 30% dos recursos do fundo e do tempo de televisão, né, de propaganda política, para aquelas candidaturas de pretos e pardas. Acontece que, como essa resolução acabou saindo muito próximo do pleito municipal à época, muitos partidos reclamaram, disseram que foi inviável cumprir essa cota e que isso, inclusive, gerou impactos nas eleições de 2022. Então, por isso, em 2023, essa PEC foi apresentada e, inicialmente, ela apenas trazia uma grande anistia aos partidos em relação às multas pelo não cumprimento de cotas, né? Inclusive de gênero, né, que já tinha sido criado há mais tempo. Isso, obviamente, gerou bastante discussão, né, gerou bastante questionamento, principalmente de movimentos sociais, e no decorrer da discussão na Câmara até então, esse texto foi alterado, né, e o texto que foi aprovado na Câmara, ele trouxe outras questões, além da anistia. Então, inicialmente, ele trouxe primeiro, a inclusão no texto constitucional daquilo que havia sido determinado pela resolução, ou seja, incluiu no texto constitucional a previsão de cota de raça, né, para as eleições, o que foi positivo, já contando agora das eleições de 2024. No entanto, trouxe também essa questão da anistia pelo não cumprimento, aí só das cotas de raça. Eles retiraram do texto a questão das cotas de gênero. E aí, a consideração de cumprir dessas cotas, né, da anistia dessas multas, ficou com relação da seguinte forma: ficou sendo considerado cumprido as cotas, né, em relação às eleições passadas, desde que os partidos apliquem nas próximas 3 eleições, a contar de 2023, 2026, o valor que tenha eventualmente ficado faltando, né? Então, foi feito dessa forma. Além disso, ele trouxe também o texto, né, uma imunidade tributária aos partidos, de todas as questões aí, ressalvadas as questões previdenciárias, e trouxe também uma espécie de refis para os partidos regularizarem aí os seus débitos com condições especiais, inclusive isenção de juros e multas, e um parcelamento aí de até 180 meses. Então, foi um refis realmente bastante generoso, né? Essa aprovação na Câmara se deu através de um substitutivo do relator, que foi o deputado Antônio Carlos Rodrigues. A votação ocorreu no finalzinho do semestre passado, no último dia antes do Congresso entrar de recesso. O quórum foi na Câmara, né, de 344 votos favoráveis, então houve uma votação expressiva, se você levar em consideração que o quórum mínimo seria de 307, e apenas 89 votos contrários no primeiro turno. No segundo turno, a votação não foi muito diferente, foram 338 votos favoráveis contra 83 votos contrários. Então, passado o recesso, essa PEC chegou no Senado, né? Inicialmente, inclusive, o presidente Pacheco havia dito que ela não seria analisada com urgência. No entanto, os senadores aprovaram um calendário especial de votação, permitindo com que a votação fosse feita de forma mais acelerada. Sim, ela acabou sendo aprovada na Comissão de Justiça e, na sequência, foi submetida à votação no plenário do Senado no finalzinho da semana passada. E a votação foi bem interessante, porque o quórum no Senado para aprovação é de 49 votos, e no primeiro turno, essa PEC foi aprovada com um substitutivo do senador Marcelo Castro por 51 votos. Então, foi realmente no primeiro turno, passou de raspão, como a gente costuma falar, foram 51 votos favoráveis contra 15 votos contrários. Então, ali, do primeiro turno para o segundo turno, que aconteceu em alguns minutos, houve uma mobilização para garantir que essa PEC fosse aprovada, o quórum subiu um pouquinho, de 51 para 54 votos favoráveis,
senadores contra 16 votos contrários. Então, houve de fato essa alteração. A PEC agora ela não vai para o executivo, né? O trâmite do processo legislativo de PEC determina que ela vai ser promulgada pelo Congresso Nacional. Então, nos próximos dias, ainda nessa semana, no mais tardar na próxima, ela vai ser incorporada no nosso ordenamento, e como você colocou, inclusive, gerando consequências já para o pleito municipal de 2024. Há uma expectativa, Carol, de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convoque eleições. Olha, convoque sessão do Congresso Nacional para hoje. Então, pode ser uma conversa ali de corredor no Congresso, de que hoje essa proposta de emenda à Constituição seja promulgada, faça parte da nossa Constituição brasileira. Vamos trocar um pouquinho de assunto, mas ainda falando de Congresso Nacional, essas semanas aí foram semanas decisivas. Eu queria começar falando da desoneração da folha de pagamentos. Houve ali um avanço nesse assunto que é a desoneração. Como é que você viu esses avanços? Era o esperado, era o caminho esperado, porque houve um recuo por parte do governo quando o assunto foi a questão de uns juros específicos para tentar conseguir essa forma de compensar a reoneração. Como é que está esse cenário ali interno, Carol? Bom, o Senado concluiu nesta semana, né, na terça-feira, a votação, a sua parte, né, nesse imbróglio que se tornou a desoneração da folha, né, cumprindo com o que o Supremo determinou de que Executivo e Legislativo precisariam chegar num consenso com relação a esse regime de transição da reoneração dessas empresas e também dos pequenos municípios, e também com a definição das fontes de compensação do valor renunciado. Então, o que foi aprovado nesta terça-feira foi um substitutivo do relator, senador Jacques Wagner, que inclusive é também líder do governo, um texto apresentado a um projeto de lei de autoria do senador Efraim Filho, que inclusive está licenciado por conta das eleições. A aprovação se deu de forma unânime, com exceção dos votos contrários dos senadores Flávio Bolsonaro e Magno Malta. O senador que relatou a matéria, ele acabou rejeitando 13 emendas, mas acatou uma emenda que dizia respeito à negociação de créditos com agências reguladoras e, como você bem destacou, também acabou precisando ceder para acatar um destaque que suprimiu do seu texto o aumento da alíquota de 15% para 20% do imposto de renda sobre juros de capital próprio. Isso foi um assunto que realmente gerou bastante polêmica e o governo acabou precisando ceder. No entanto, o texto ficou bastante positivo para o governo, é uma pauta prioritária para o governo, né? E o texto final acabou trazendo, né, a seguinte regra: com relação aos 17 setores, manteve a desoneração em 2024, porém trouxe a reoneração até 2027 de forma gradativa, ressalvado o 13º salário, né? Com relação aos pequenos municípios, a reoneração já vai ficar estabelecida para 2024, no entanto, ocorrendo de forma progressiva também até 2027. Já com relação às fontes de compensação, né, que a gente comentou, as fontes que vão servir para compensar, inclusive, o valor aí estimado pela Receita de 25 bilhões, né, objetivando manter aí o reequilíbrio das contas públicas. Então, as fontes de compensação serão a atualização de bens imóveis junto à Receita Federal, a regularização cambial, né, aí com relação a bens não declarados ou que estão no exterior. Também trouxe mecanismos aí de transação de dívidas com autarquias e fundações, principalmente as agências reguladoras. Também trouxe uma previsão de pente fino nos benefícios sociais para prevenir e coibir fraudes. A questão de facilitação do repasse de depósitos judiciais e extrajudiciais, e também a utilização de recursos esquecidos. Então, com isso, com a aprovação no Senado nesta semana, o projeto segue para a Câmara dos Deputados, o que a gente estima que deve acontecer a votação na próxima semana, que há previsão de esforço concentrado na Câmara dos Deputados, para que essa decisão
seja definida até dia 11 de setembro, que foi o prazo estipulado para o Supremo para que essa questão fosse resolvida. Lembrando que, se a Câmara alterar o texto que foi enviado pelo Senado, a matéria volta para o Senado revisar, né, aí, como caso iniciadora, as alterações apresentadas pela Câmara e decidir se acata as alterações da Câmara ou se as rejeita e adota o texto que saiu do próprio Senado. E a reforma tributária? Porque a gente falou tanto de reforma tributária, mas acabou que ela deu uma esfriada. Eu posso dizer isso mesmo, que ela deu uma esfriada ali no Congresso? Isso, Yasmin. Na semana passada a gente tinha uma grande expectativa de que a segunda parte, né, da regulamentação da reforma tributária fosse votada na Câmara e, de fato, o texto base, né, que é aquele texto, aquela parte que teve consenso, foi votada. No entanto, os destaques ficaram para uma decisão posterior, né, então deu uma esfriada realmente, e a nossa estimativa é que esses destaques sejam, de fato, analisados agora na próxima semana. Foi votado na Câmara, então, na semana passada, foi um substitutivo do deputado Mauro Benevides Filho, né? Ele teve uma aprovação na Câmara em relação a esse texto base de 303 votos favoráveis e 142 votos contrários. É interessante a gente destacar que esses 142 votos contrários foram os mesmos 142 votos contrários à primeira parte da regulamentação da reforma, né, que foi aprovada no semestre passado, e com relação aos votos favoráveis, houve um decréscimo aí de 33 votos. Né? Então, de fato, o tema deu uma balançada na Câmara. Foram 110 emendas apresentadas, no entanto, dessas 110, apenas 7 foram destacadas. Então, apenas 7 pontos ficaram para deliberação aí, a princípio, na próxima semana. O que a gente pode destacar desse texto, né, da segunda etapa da regulamentação da reforma, é que esse comitê gestor do imposto que foi criado na primeira fase, ele vai ter uma independência e uma autonomia tanto técnica quanto orçamentária, ou seja, ele não vai ser ligado a nenhum órgão e os seus recursos serão provenientes do próprio imposto arrecadado. Outro fato legal que é importante a gente destacar é que o texto trouxe uma previsão de reserva de 30% de suas cadeiras para mulheres, também trouxe a garantia de representação nessas cadeiras dos contribuintes, trouxe também a previsão de responsabilização de seus membros por eventuais atos ilícitos, inclusive com crime de responsabilidade. E esse texto, então, agora vai ter a sua discussão concluída na expectativa da próxima semana. Enquanto isso, no Senado, a primeira parte da regulamentação, que é aquele projeto que criou, né, os impostos que vão passar a existir, também tramitou durante essa semana no Senado Federal. Ele foi recebido pela Comissão de Justiça, onde foram apresentadas mais de 1.000 emendas, Yasmin. Então, esse volume de questões e de sugestões e de ajustes, inclusive, tem motivado, né, por parte dos senadores, um pedido para que o Executivo retire a urgência constitucional com a qual essa proposta foi enviada para o Congresso Nacional. Isso porque, se a urgência não for retirada, essa matéria vai precisar ser concluída até o dia 22 de setembro no Senado, sob pena de trancar todas as outras votações. O governo tem sido sensível a esse pedido e o que a gente acredita é que agora, com a diminuição da temperatura em relação à desoneração e também a questão das emendas parlamentares ao orçamento, esse pedido seja acatado e essa urgência seja, de fato, retirada.